Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aí para mais uma aula e essa aula é a aula número 3 sobre pedologia, né? E nós vamos estar trabalhando aqui com os principais problemas do solo e também, né, com conservação do solo na última parte da aula. Para o segundo ano, essa seria então a aula número 2, para o terceiro ano, perdão. Para o terceiro ano, essa vai ser a aula número 2. A primeira aula ela foi gravada em duas partes, né? E no caso do primeiro ano, essa vai ser a terceira parte, tudo bem? Então nós vamos trabalhar com os problemas do solo. E a maior parte desses problemas eles vão estar relacionados com a questão da erosão. Então, o que vem a ser erosão, né? Erosão consiste na retirada ou desgaste, né, do solo provocada por diversos agentes exógenos, tá? Então, eis situações, né, que a imagem nos mostra, situações de erosão. Principalmente aqui, né, nessa imagem, nós vemos uma que é bastante peculiar da nossa região, né, que é a vossoroca. Então, essa situação é um grau avançado de erosão. Então, o que está por trás desse processo? Antes de tudo, o desmatamento, né? Então, a mata, a árvore, as raízes das árvores, elas funcionam como uma espécie de escudo, né? Um escudo e também como uma amarração da terra, do solo. Conforme retira-se a mata, retira-se, né, ali esse escudo, deixa o solo exposto à ação da chuva, principalmente. Então nós vamos ter, né, principalmente em lugares de relevo acidentado, um processo de erosão acontecendo, tá certo? Então isso representa, né, um depauperamento do solo. Propriedades que vão apresentar graus avançados de erosão são propriedades que vão perder valor de mercado, perder potencialidade agrícola, né? Então, quase sempre, né, a erosão e a vossoroca, como nós vimos, ela acontece por conta de uma exploração inadequada, né? Ou a ausência de alguma técnica para preservação do solo. Então, conforme dissemos, né, a partir do momento que o solo perde o seu protetor natural, o que seria a vegetação, o solo vai ficar exposto às intempéries, né? A intempérie química, a física, a antrópica, certo? Então, no Brasil, a principal intempérie é a química, né? Por conta da ação hídrica, por conta da ação da água, principalmente a água das chuvas. Veja aqui exemplos, né? Aqui na parte superior, duas imagens que mostram o leito de um córrego assoreado, que seria o que o assoreamento seria o processo de retirada dessa mata ciliar, né? A mata que vai proteger, e aí conforme tem-se as chuvas, né, as chuvas vão carregar os sedimentos para dentro do leito dos rios. Com isso, ó, o leito do rio ele fica raso, né? O leito fica carregado de sedimentos e o rio ou o córrego fica mais raso, e aí vai afetar toda a dinâmica do rio, da fauna do rio, da flora do rio, certo? Então, eis aqui numa imagem uma mata ciliar preservada, e o que se espera, né, para proteção do rio,
o Código Florestal determina, o novo Código Florestal determina que exista a mata ciliar de 15 a 100 metros, dependendo do porte do rio, do córrego, e aqui a margem desmatada e os efeitos dessa margem desmatada, né? Principalmente o depósito de sedimentos. Aqui mais uma imagem, né, que mostra o assoreamento, né? Então as águas da chuva vão levando esses sedimentos e o rio vai sendo soterrado. O rio vai ficando mais raso, com o seu leito, né, completamente cheio de sedimentos. E com as matas ciliares isso não acontece, porque a mata ciliar ela é uma espécie de filtro. Então é como o cílio dos nossos olhos. Eles impedem que objetos, né, adentrem o nosso olho. É uma espécie de proteção. E a raiz também, né, tem ali os seus atributos. Eles vão conseguir segurar a terra. Então a cobertura por exemplo, de grama também tem a capacidade de segurar o solo e impedir que esses sedimentos sejam depositados no leito dos rios. O relevo ele pode acelerar esse processo. Então veja, numa situação aqui de cultura anual como o milho, né? Se você não tiver curvas de nível, dependendo do relevo, esses sedimentos pode acontecer um processo de erosão. Aqui no caso de lixiviação, né, que seria a perda do solo superficial, né? Então veja aqui uma situação sem erosão, uma erosão parcial e uma erosão violenta. Então não se esqueçam, no subsolo você vai ter as rochas e aqui o solo, né, que a gente chama de terra. Então a erosão é literalmente a perda da terra, ok? Esse substrato para as plantas, para que as plantas necessitam para poder crescer, certo? Diferenças entre sulcos, ravinas e vossorocas. Então o sulco é o primeiro estágio, né? Seria aquela erosão superficial de 10 centímetros. Então imaginem sempre sulcos, ravinas e vossorocas num formato de V. Só que conforme, né, você vai ter dos sulcos a ravinas, você vai ter um V maior, né? A vossoroca seria então o estágio avançado de erosão, né? De que vai ter aí muito mais de 50 centímetros de profundidade. Algumas vossorocas chegam a ter metros de profundidade, certo? Então, quais são as causas dos problemas do solo, né? Primeiro, o uso excessivo do solo. Então, se você usa demais um solo e você não faz a correção do solo, você utiliza técnicas ultrapassadas como a queima da vegetação para limpar, para você preparar entre aspas o solo, você vai estar colaborando, né, para o esgotamento do solo, certo? O desmatamento, né, ele pode, né, também trazer problemas para o solo, né? Então o desmatamento ele vai potenciar a lixiviação, ok? Então, em síntese, por hora, né, a desagregação e o transporte das partículas pode variar de situação para situação. Então, a partir do momento que você tem o solo vulnerável, né, sem a proteção vegetal, quanto maior o relevo do lugar, como nós vimos, né, e a quantidade de chuvas, mais, né, risco de erosão nós temos, né, mais potencialidade de erosão nós temos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existem certas culturas, né, então culturas agrícolas. Certas culturas anuais vão deixar os solos mais expostos ainda, né? Então vamos ver aqui uma comparaçãozinha. Veja, uma cultura anual como o milho, né? O milho, o algodão, você vai ter entre uma planta e outra um espaço considerável. Se essa cultura
né, está num terreno e esse terreno, por exemplo, ser acidentado e não tiver curvas de nível, né, a perda de solo é muito grande, ok? Existe uma lavagem de solo muito grande. Existe um problema numa região aqui de São Paulo, que é a do Vale do Paraíba, onde primeiro se plantou café e se plantava o café numa área acidentada sem curvas de nível. Se você olha para essas paisagens hoje em dia, são paisagens tristes, de vegetação pobre, né? de lugares que só dá para produzir pasto. Tamanha foi a perda de solo dessa época, ok? Então, como nós vamos ver, o uso de curva de nível é algo extremamente necessário, dependendo, né, da propriedade, do relevo da propriedade, né, da topografia da propriedade. Culturas perenes são culturas que protegem mais, né, o solo, assim como as pastagens. Quanto ao esgotamento, né, o esgotamento acontece do solo quando você utiliza, né, ele constantemente sem a correção e sem repor os nutrientes do mesmo. Então isso vai afetar a fertilidade do solo, o potencial agrícola do solo. Então você vai plantar, mas você não vai ter boas safras, boas colheitas. No que toca à salinização, a salinização ela vai acontecer em duas situações. Dependendo da cultura, né, quando a cultura e o tipo de solo, você for usar demais de irrigação, então certos lugares, né, muito quentes, dependendo do tipo de cultura que você for colocar água demais de irrigação, pode acontecer a produção de sais, né, ou também lugares próximos de mares, né, no caso do litoral de certos países, sei lá, cidades. Então, dependendo do vento, dependendo do calor, né, você vai ter potencialidade de salinização de uma dada região. A desertificação, né, é um fenômeno meio natural, meio antrópico, né? Certos lugares têm potencial de desertificação. E aí, se você utiliza uma técnica que não vai ser uma técnica sustentável, uma técnica responsável, né, você pode tornar aquele solo desertificado, ok? Então, por exemplo, queimada, né, o uso de certos tipos de manejo ultrapassados, como arado, então podem potencializar, né, a desertificação, que a partir do momento que ela acontece, ela vai tornar o solo estéril. E uma coisa bacana que a gente sempre está chamando a atenção, existem certos lugares da África, por exemplo, e da Ásia, que se tornaram desertificados e, por conta disso, expulsaram pessoas, né? Fizeram das pessoas que moravam ali migrantes, e esses migrantes tiveram que ir para outros lugares. Então, às vezes, certos países têm problemas políticos, étnicos, religiosos, mas também uma questão ambiental pode também potencializar, né, ou gerar migrantes. Vejam aqui lugares do mundo que têm um alto índice de desertificação, são essas áreas vermelhas, são áreas semiáridas, né? Aqui no Brasil, principalmente na Caatinga nordestina, né? Então são lugares com bastante potencial de desertificação. A lixiviação, como nós dissemos, seria a lavagem da camada superficial do solo, né? Essa retirada de solo da camada superficial, não só a perda do solo, mas também a perda de nutrientes, ok? A laterização ela acontece, né, dependendo do lugar, do clima do lugar,
né, quando que até o solo vai formar uma espécie de camada de uma crosta, né, uma crosta avermelhada carregada de hidróxido de ferro e alumínio, né, então é a chamada laterita. Então, na situação que nós vemos aí, uma pessoa retira essa camada de laterita para poder aproveitar o solo de baixo. Então esse solo é praticamente também perdido. Isto posto, né, esses problemas do solo, falemos agora de técnicas que podem conservar o solo, né? Falamos dos problemas, né? E agora vamos falar de soluções, né? Então nós podemos dividir em 3 grupos ou princípios essas técnicas de conservação do solo. A primeira delas seria a edáfica ou edáfico, né? Uma prática, um princípio edáfico. Então seria, né, essa medida que procura manter o solo e a sua fertilidade, eliminando queimada, usando de adubação e principalmente de rotação de cultura, né? Então a rotação de cultura, dependendo da cultura, pode, por isso mesmo, por isso próprio, esse processo próprio, pode fertilizar o solo. Não se esqueçam que aqui na nossa região nós temos cana-de-açúcar. Depois de alguns anos, planta-se minduim ou soja, que são leguminosas, que vão ter esse papel de trazer nitrogênio para o solo. Então é um processo natural. Então é uma rotação de cultura, né? A cultura que você vai plantar ali vai ter a capacidade de gerar fertilidade natural para o solo, ok? Então o que é a rotação de cultura, né? Você vai intercalar culturas. Você vai plantar em certos anos um tipo de cultura. Você vai usar, por exemplo, os resquícios dessa cultura do ano anterior para fertilizar e proteger o solo. Então vamos pegar hoje em dia as máquinas cortadoras de cana. Elas têm a capacidade tanto de triturar aquela palha, jogar sobre o solo para proteger o solo, para adubar o solo, e algumas já colocam o broto novo, né? Então formar essa capa de palha protege, né, o solo, vai trazer, né, vai manter, né, esse solo um pouco mais úmido. O solo não vai ficar tão exposto aos efeitos do sol. Os princípios de caráter mecânico. Aqui nós estamos falando de conservar o solo usando máquinas, né? E aí é aquilo que eu disse no começo da aula. Seria a construção de curvas de nível, seria construções de canais ou do famoso terraceamento, né? Ou jardinagem, como alguns citam. Então a curva de nível está aqui, ó, né? Então em áreas acidentadas você vai fazer essas curvas. Elas vão ter a capacidade de manter a água acomodada nessas curvinhas, né? Elas vão ser profundas, elas vão conseguir manter a água ali. Isso vai gerar mais, né, o solo vai ficar mais úmido e vai impedir com que a força da água leve, né, esse material das partes de cima para as partes de baixo, né, levando até material para os rios e córregos. O terraceamento, que é uma técnica tradicional tanto dos povos asiáticos como povos americanos, né, os incas faziam isso, né, os orientais fazem isso. E o caráter vegetativo, que é o uso de cobertura vegetal. Então vai-se em parte usar o reflorestamento, né, ou, né, como no caso do plantio direto citado há pouco, né? Certas máquinas vão ter essa capacidade de executar esse plantio direto já na palha anterior daquela cultura. Então é uma prática que pode estar em sintonia com essa primeira que nós falamos, né,
da edáfica. Então, vai estar em sintonia, por exemplo, com a rotação de culturas. Então, aqui um exemplo de prática conservacionista, né? Você intercalar culturas. E existe uma nova técnica de plantio chamado de agrofloresta, e foi desenvolvida por um alemão chamado Ernst Gott, né? Gott. Então é algo bastante novo, que diz respeito de você intercalar uma série de culturas, né? Você vai intercalar frutas, tipo árvores frutíferas com outras árvores nativas, e até mesmo, né, usar, né, de plantas exóticas como o eucalipto. Então todo segue uma cartilha bastante agroecológica, né? É chamada de agricultura sintrópica, ou também de agroecologia, né? Então é uma forma de você combinar a produção, a regeneração ambiental e também com produtividade agrícola. Então, quem aí tiver interesse em fazer agronomia, eu recomendo que procure, né, na internet alguma coisa a respeito disso. Tem bastante material bacana para conhecer mais sobre essa agrofloresta, ok? E aqui, né, imagens de reflorestamento. Então, segundo o Código Florestal, o pessoal do terceiro ano já deve ter visto, né, existem as chamadas áreas de proteção permanente. Então, essas áreas, se elas foram desmatadas, elas precisam ser reflorestadas, e reflorestadas com mata nativa, porque ela, né, esse reflorestamento ele vai cumprir com um papel ecológico, né? Em geral, pode gerar minas, novos mananciais de água, vai gerar corredores ecológicos, etc. e tal. Ok? Então, esse foi nosso pequeno curso de pedologia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos nós aí para tirá-las. Valeu, abraço!